A paralisia de Bell é uma condição em que se perdem temporariamente os movimentos de metade do rosto. O problema é causado por uma inflamação no nervo facial e pode afetar qualquer pessoa de qualquer idade. A paralisia facial atinge cerca de 80 mil pessoas por ano no Brasil e 30% dos pacientes sofrem com sequelas deste problema. Recentemente, a atriz Angelina Jolie revelou em uma entrevista que foi diagnosticada com a paralisia de Bell. Às vezes, as mulheres da família se colocam em último lugar, até que isso se manifesta na saúde delas, disse a atriz. Angelina está completamente curada e disse que a acupuntura a ajudou neste processo. Apesar de a paralisia de Bell não causar ou preceder de um AVC, é importante visitar o médico para saber se realmente é uma paralisia ou algo mais grave. Tá, e por isso convidamos hoje a neurocirurgiã doutora Tatiana Pérez Vilas Boas Alves. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Prazer tê-la aqui, Prazer doutora. É todo meu. Essa pauta é interessantíssima, inclusive até na reunião de pauta a gente conversou a respeito dos tipos de paralisia. Eu mesma conheci uma pessoa jovem, fotógrafa. Do nada ela acordou com um lado paralisado. Então, até para a gente diferenciar esses tipos de paralisia facial, que, ao meu ver, e até do material que eu recebi, é algo mais comum do que a gente imagina, sim, e não é só numa idade avançada, isso também acontece, acomete jovens, né? Eu acho que merece aqui todo o nosso alerta. Vamos começar, então, falando dessa, que é a paralisia de Bell, que foi a que a Angelina Jolie teve. O que caracteriza o quadro, então? A paralisia de Bell é, na verdade, uma fraqueza, uma incapacidade de mexer uma metade da face. Tá. Então, o nervo, ele não vai mais ser competente para que movimente essa face desse lado. Então, você vai ter uma fraqueza desse lado do rosto. Uhum. Então, a rima labial, ela vai cair, o lábio, ele vai ficar um pouquinho mais caído e também a rima do olho também vai ficar um pouco mais caída. Tá. Muitas vezes você tem até incapacidade de fechar o olho. Isso provoca uma sensação de areia nos olhos, uma sensação de ardor nos olhos. Também a parte da gustação, da parte de sentir sabores, pode estar afetada nos 2 terços anteriores da língua do mesmo lado afetado da paralisia. Ela é de causa idiopática. O que é isso? A gente não sabe realmente o que causa essa paralisia facial. Muitas vezes ela pode estar associada a alguns problemas, estresse, uma baixa imunidade, algumas infecções virais que podem estar latentes no nosso organismo, que com essa baixa imunidade ela pode voltar, e às vezes choques de temperatura. Lembra da sua avó que falava? Não entorta a boca. Não saia no frio, menina, depois do banho quente, que você vai entortar a boca. É justamente isso. Não está nada provado que vai realmente ser uma paralisia facial, que ela está ligada a todos esses fatores, mas alguns fatores acometem mais. Mulheres grávidas que estão 3 vezes mais propensas a ter a paralisia facial do que as mulheres que não estão grávidas. Então, será que a parte hormonal também influencia? Na verdade, a grávida, ela é um pouco imunossuprimida, para que ela não rejeite o bebê dentro dela. Muitas vezes o bebê tem um sangue diferente do nosso. Tá. Então, para que a gente consiga conviver com esse bebê dentro do nosso corpo, a gente fica um pouco mais imunossuprimida durante a gravidez. Olha só, então, grávidas que tenham aí o feto com um sangue diferente, ou não? Toda grávida ela fica imunossuprimida. Mas o objetivo dessa imunossupressão durante a gravidez é você não rejeitar o bebê. Vamos colocar um videozinho que ilustra um pouco do que você comentou, né, que você estava contando a respeito dessa paralisia, porque a sensação que dá, por exemplo, quando a pessoa faz uma toxina botulínica, que ela tenta mexer uma região e ela não consegue. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Só que o Botox coloca em um pontinho, em outro pontinho, nos pontinhos das rugas. O que a paralisia facial periférica acontece? Ela comete todo o nervo da face, todo o sétimo. O sétimo é o nervo da motricidade, inclusive da produção de saliva, da produção de lágrima. Então, tudo isso está relacionado com o sétimo. E aí a pessoa tenta mexer, mas é um estímulo que não vai. Não vai. Né? Que é uma coisa interessante, né? Por isso que eu fiz a comparação, para ver se era algo do tipo, para assim, pensar na sensação quando a pessoa tem. Vamos colocar o videozinho, então, para você explicar pra gente como é que funciona. Olha lá, como é que acontece. Na tela.
Aí são os nervos, né? Sim, sim. Esses são os nervos, é o nervo facial. Ele vai sair através do meato, estilo mastodeu, e vai inervar a face. Então, ele tem uma parte que vai para cima do olho, uma parte que vai para parte do nariz, da boca e do queixo. Ele passa por dentro da glândula parótida, que é essa glândula grande em vermelho, rosado que a gente está vendo. Quando você tem infecção dessa glândula, ele pode também gerar uma sensação de uma paralisia facial periférica. Por quê? Porque a parótida ela fica infeccionada e incha. Só que quando a parótida está infeccionada, você também tem outros sinais, como febre, tem uma dor também nessa região anterior. É uma glândula, inclusive, que tem uma associação com uma doença. A parotidite, a cachumba. A popular cachumba. E tem relação? Na verdade, assim, a paralisia facial periférica é quando você tem uma alteração desse nervo facial sem nenhuma causa específica. Tá. Se você tem uma infecção da parótida, ela tem devido a uma parotidite, uma lesão também do nervo facial, que também vai levar a um sintoma parecido com a paralisia facial periférica ou síndrome de Bell. Só que quando a gente está falando dessa paralisia na face, e a gente não tem certeza o que aconteceu com aquela pessoa. Então, assim, a pessoa se vê com aquilo, mas ela não sabe o que está acontecendo. Como é que a gente vai diferenciar, por exemplo, de algo mais grave que seria o AVC? Bom, quando você tem um AVC, você consegue mexer a parte superior da face. Então, a mímica do rosto, da face, da parte da testa, ela continua preservada. Só que da boca, ela vai estar alterada. Então, no AVC, você tem um déficit só dessa parte inferior da face. Tá. Sendo preservado, você consegue movimentar a parte superior da face. Ou seja, quando você tem um AVC, você consegue enrugar a testa, você consegue fechar bem os olhos. Quando você tem uma paralisia facial, não. Você é a paralisia periférica, você não consegue mexer os olhos e nem a boca. Eu imaginei que fosse a diferença dos olhos mesmo. Até a gente conversou na reunião de pauta, então é importante também estar ligado nesse detalhe. Nesse detalhe. As meninas comentaram comigo, Nicole, nossa produtora que produziu a pauta, acho que você comentou com ela um pouco antes de começar, que é algo importante, inclusive, saber como fazer uma manobra com esse olho. Sim, para que não piore aí o caso, porque até então você está com a paralisia, você não sabe exatamente o que é. Você já sabe que não é o AVC, porque com o AVC você consegue mexer, com a paralisia, enfim, essa periférica não. Aí você não consegue fechar os olhos, mas você de repente consegue fechar o outro. O que a gente tem que fazer? Tem que tomar esse cuidado? Na verdade, um grande problema que a gente tem quando o paciente tem uma paralisia facial periférica é uma lesão da córnea ou da esclera do olho. Por quê? Porque você diminui a lágrima e você não consegue fechar bem os olhos. Então, o que você precisa saber? Conseguir uma consulta com o médico vai demorar, vai ser amanhã. Não é um AVC. Se for um AVC, você precisa ir para o hospital imediatamente. Então, você não está conseguindo mexer os olhos. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pingar um colírio desses substitutos de lágrima, você pinga no olho de 1 em 1 hora, para que você consiga lubrificar o seu olho. Além disso, se for no período da noite, também é importante você passar uma pomada dessas Epitesan, alguma pomada dessas reconstruções oculares e, mais importante de tudo, fazer um curativo oclusivo. Então, você fecha o olho e coloca uma gaze com micropóreo. A própria pessoa. A própria pessoa. Ela simplesmente vai pegar, fechar o olho e colocar uma gaze e manter o olho fechado. O que lesa o olho? O olho não conseguir fechar. Você fica com o olho aberto. E isso vai perdendo a hidratação do olho para o meio ambiente. Vai secando, porque você não consegue piscar, não consegue fazer o movimento natural. E você não produz a lágrima naturalmente. Entendi. Você produz menos lágrima e ainda perde mais essa hidratação para o meio ambiente. Então, isso é assim, a parte urgente. Urgente você continuar lubrificando o teu olho. Um substituto de lágrima comum, você tem em qualquer farmácia. O soro fisiológico também funciona muito bem. E você fechar o olho à noite, se for dormir, esperar um dia seguinte, você precisa dormir. Mas se você realmente estiver conseguindo mexer o olho e só a boca não, procure um hospital imediatamente, porque pode ter um AVC, é maior uma coisa mais grave. Geralmente esses pacientes eles tendem a melhorar espontaneamente. Era o que eu ia te perguntar, sozinho? Sozinho, entre 2 a 3 semanas. Só que quando você faz algumas terapias para ajudar esse paciente a melhora mais rápido, e também vai ter um grau funcional melhor
no final. Por exemplo, a acupuntura, ela é muito boa. Por quê? Porque a acupuntura é uma medicina chinesa, milenar, e você mexe com a força vital, o Qi. Então você tem algumas estimulações. Não existe ainda estudo comprovando a eficácia da acupuntura em si na paralisia facial de Bell, mas ela tende a ser bem aceita. Existem alguns remédios também que se passam, e principalmente as manobras e as fisioterapias. A massagem é importantíssima, e você tentar mexer aquele lado paralisado vai fazer com que aquele músculo reaprenda a mexer. Tipo, mandar o recado mesmo. Mandar o recado. Ficar pensando que você está mexendo aquela região. Exatamente. Mascar chiclete do lado paralisado, você vai forçar aquele lado do músculo masseter, que faz a movimentação da boca, ele a movimentar. Então, o resultado funcional, você não ficar com nenhum defeito na face, depois é muito importante. Perfeito. Vamos colocar a perguntinha do público, a gente continua. Com certeza. Não, porque eu tenho mais perguntas também até a respeito de alguns procedimentos estéticos para ver se eles podem funcionar. Quem escreveu pra gente na tela? Um beijo, Jaque, obrigada. Quem tem o vírus da herpes tem mais chance de ter paralisia facial? Existe um estudo mostrando que a paralisia facial ele pode estar associado ao vírus da herpes. Da herpes, do Epstein-Barr, do herpes zoster. Então, assim, se for uma infecção do herpes zoster aguda, você vai ter algumas vesículas próximo ao conduto auditivo. Então, você vai na orelha ter algumas vesículas, algumas bolinhas. E isso requer um tratamento específico, que é com um retroviral. Então, você vai dar um remédio para impedir essa proliferação do vírus, vai diminuir. Se você tem um vírus da herpes latente, existe também uma maior ligação com pessoas que têm esse vírus latente. A pessoa tem herpes labial. Que é quando ele aparece com baixa imunidade, ele fica latente, baixa imunidade, ele dá uma reativada. Entendi. Agora, tem algum início que a pessoa perceba uma dor, uma queixa, normalmente, e logo em seguida vem o quadro? Ou não é comum? Geralmente, nos casos de herpes, nos casos de parotidite, isso realmente tem dor. Na paralisia facial periférica, pode ter um incômodo, mas não chega a ser uma dor. Não chega a ser algo que realmente vai levar a pessoa a procurar ajuda pela dor. Ela procura ajuda pela dificuldade de movimentar a face. Olha só, interessante. Tem mais perguntinha, Gláucia? Na tela, quem escreveu pra gente? Um beijo, Mônica, obrigada. Tive paralisia de Bell e no exame de sangue solicitado constou hepatite A. Não tive nenhum sintoma, mas disseram que foi a causa. A hepatite, então, está realmente relacionada à paralisia? A hepatite A, assim como outras infecções virais, ela pode estar relacionada à paralisia. Mas o mais importante é, na verdade, a queda da imunidade. Eu falo para os meus pacientes que, na verdade, o estresse, as situações estressantes, não tem como a gente controlar. Mas tem como a gente controlar a nossa resposta ao estresse. Então, o teu bem-estar, ele te pertence. Se você consegue, por mais que você tenha uma situação estressante, você perdeu o emprego, tá com o filho com problema, tá no meio de uma dieta, tá numa infecção viral que o teu organismo está sentindo, mas a tua resposta, ela vai mudar de acordo com o teu pensamento. Então, se você continuar cuidando de si, exercícios físicos, alimentação saudável... Ser positiva, uma pessoa positiva. Positiva, energia boa, isso tudo traz uma maneira diferente de você encarar a vida. Problemas todos nós temos, inclusive a Angelina Jolie. Pois é, o exemplo foi muito bem dado. Agora, algum tratamento estético pode ter o efeito? Se a gente comentou aqui que uma toxina botulínica paralisa tal coisa, tem alguma outra coisa que tentaria desparalisar, então, esse músculo que poderia ser aplicado? Na verdade, existem aqueles choques por ondas elétricas que fazem na fisioterapia, que podem ajudar um pouco, mas não são extremamente comprovados ainda na literatura. Fazer um botox do outro lado para ficar simétrico, na fase aguda não é uma boa ideia. Nem tentem. Não, na fase aguda não. Você vai estar gerando ainda mais um estresse, mais um estímulo negativo para o seu organismo. Espera, fisioterapia, acupuntura, alimentação saudável, exercícios físicos e com muito exercício e treino, geralmente, em mais de 90% dos casos, a pessoa fica sem nenhuma lesão permanente. Mas ela pode ter em algum outro momento da vida? Pode ter. A recidiva, ela acontece em 10% dos pacientes, e para aqueles pacientes que ficaram com déficit residual importante, às vezes tem atrizes que precisam realmente estar com uma face muito simétrica, dependem disso, existem algumas cirurgias de transposições de nervos que podem ser feitas. Mas isso é a minoria, não é a regra, é a exceção. A gente tem que pensar sempre,
na regra, né? Sim. Também é viver positivo pensando na regra, nunca na exceção, né, gente? Exatamente. Meu marido diz isso, e é verdade, quando a gente pensa, não, mas calma, mas podia ser pior. Não, vamos pensar na regra, não vamos pensar na exceção. Exatamente. Tem casos de tumores... Isso é viver positivamente. Tem casos de tumores que acometem esse nervo. Então, nesses casos onde o tumor comprimiu, o tumor lesou esse nervo, aí sim as cirurgias elas se tornam mais indicadas, a ressecção do tumor, da lesão. Mas a maioria das vezes, a grande maioria dos pacientes, a paralisia facial, ela é uma paralisia de Bell, ela é idiopática. E depois volta tudo ao normal. Tudo ao normal. Mais uma perguntinha do público, olha lá. Um beijo, Laura, obrigada. A paralisia de Bell pode ser considerada genética? Existe uma predominância maior em algumas famílias. Tem famílias que têm tendências a ter mais paralisia de Bell, mas aí está a questão. Nem sempre é só a genética. Às vezes é a maneira que você tem da criação daquela família, a alimentação, a maneira que você reage ao estresse e também a parte genética. Mas assim, a parte genética não é... Se eu tive paralisia facial periférica, meu filho vai ter? Não, não vai ter. Então, assim, é como a gente faz, enfim, a genética a gente não pode mudar, mas a gente muda todo o resto. Exatamente. Virtualmente, qualquer pessoa no mundo pode ter paralisia facial periférica. Em qualquer idade. Crianças são menos comuns. Até os 10 anos de idade é mais raro ter paralisia facial periférica. Depois dos 10 anos, qualquer pessoa. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Vamos tocar no assunto de dente, que é uma coisa interessante. A gente comentou, inclusive, isso na reunião de pauta também. Existem aí algumas bactérias que elas acabam ficando na boca, né? Que são bactérias sérias e que até demoram um pouco mais de tempo para serem descobertas e tal. Elas têm alguma associação com paralisias faciais? Sim, a infecção dentária, principalmente aqueles pacientes que têm uma má higiene bucal, você tem, na verdade, uma flora bacteriana não saudável na boca, elas vão gerar vários problemas para a saúde. Você tem mais risco de pneumonia, você tem mais riscos de infecções de sinusite dos seios paranasais. Essas infecções podem, inclusive, ir para dentro do cérebro, formarem abscessos cerebrais. Ah, é? É. Com o tempo? Então, com o tempo. Porque hoje a gente fala tanto, né? Todo mundo tem rinite, sinusite, todas as ites, as alergias e tal. Olha que interessante, isso também está ligado a bactérias bucais. Também estão ligadas a bactérias bucais. E pneumonias de repetição. Às vezes tem pacientes que têm pneumonia. Olha, pacientes que têm uma má higiene bucal, precisam fazer algum procedimento, uma sedação para fazer uma endoscopia. Nessa sedação, podem levar a bactéria que está na boca lá para dentro. Olha só. Então, assim, a saúde bucal é algo realmente impreterível para quem quiser manter uma saúde do corpo todo. Do corpo todo. Inclusive, quando a gente está falando de paralisia facial. Agora, sabe o que eu fiquei pensando? Tem um lado que é sempre o lado que fica paralisado? Ou os dois lados têm a mesma chance de terem essa paralisia? Os dois lados têm a mesma chance de ter a paralisia, porém, o lado que você tem um nervo mais... você nunca é igualzinho de um lado do outro. Você tem um lado que você é destro, o lado que você é canhoto. Então, geralmente, o lado do nervo que está mais utilizado, ele realmente tem um pouquinho de chance a mais. Mas nem sempre isso é uma regra. Tá? É uma regra, mais que uma percepção, mas que não tem um índice, uma relevância estatística comprovada. Entendi. É muito curiosidade, né? Tem perguntas que a gente faz também de curiosidade. Você fala, não, mas então eu sempre vejo de tal lado. A gente encontra mais pessoas destras do que canhotas, coisa e tal. Exatamente. Então, a gente é o lado que é mais utilizado, mais desenvolvido, mais trabalhado. É o que talvez possa ser mais comprometido. Exatamente. Mas não quer dizer que é regra, né? Não. Agora, uma coisa muito interessante. Quando você tem a paralisia facial periférica, é o lado da lesão que você vai ter a paralisia. Se você tem um AVC... uma lesão lá no encéfalo, é o lado contrário. Ah, é importante lembrar disso, então. Por exemplo, se você é destro, quem comanda o seu lado direito do corpo não é o lado direito da cabeça, é o lado esquerdo. Então você pode ter uma paralisia. Você pode ter um AVC do lado esquerdo e você vai ter a paralisia do lado direito. Geralmente quando é AVC, quando é um derrame, que as pessoas falam que seria a falta de circulação ou sangramento no cérebro, você vai ter, além da paralisia central, que é só da boca, você vai ter também uma alteração de sensibilidade do braço, às vezes fica formigando, às vezes o braço fica mais fraco, você, olha, fui pegar um prato e deixei cair o prato. Então, isso é um outro sintoma que é bem associado ao AVC.
Agora, em outras paralisias, não compromete nenhuma parte do corpo. Porque é uma monoparesia, seria o nervo que está realmente com o problema. E a pessoa pode acordar com isso, porque essa pessoa que eu conheci, ela simplesmente dormiu de um jeito e acordou com a paralisia. Geralmente é assim, geralmente a pessoa está bem, está ótima, está fazendo alguma coisa, acordou com a paralisia, ou então passou o dia inteiro, de repente alguém virou para ela no trabalho e falou: o seu rosto está estranho, você está com a boca torta. Você não está conseguindo piscar o olho. Né, gente? Isso é algo assim, enfim, tá todo mundo sujeito e tal, mas é meio assustador, assim, pensar, né? Que a gente tem que manter a saúde plena e a positividade. Eu acho que é a palavra da pauta de hoje, porque o que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Na verdade, eu acho que a prevenção é cuidar da gente mesmo. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a primeira coisa que eles devem fazer ao acordar é cuidar de si. 15 minutos de ginástica, 15 minutos de exercício físico, vá para o trabalho correndo, vá de bicicleta, vá caminhando. Tire 15 minutos do dia, 20 minutos para você cuidar de você. Depois que você tiver essa tarefa completa, você vai ter uma sensação de bem-estar, porque a primeira tarefa do dia já foi completada. É verdade. E você vai liberar endorfinas, além do mais, além do exercício físico, a endorfina de ter as suas tarefas completas. Chegar feliz no ambiente de trabalho, né? Chegar com astral, chegar para cima. E também, por exemplo, a Angelina fala que as mulheres tendem a se colocar em último lugar na casa, depois que cuidou de todo mundo. Você já acorda de manhã, já coloca o menino para a escola, já leva o outro, já escovou os dentes, e você mesmo vai chegar meia-noite e você não lembrou de tirar 15 minutos para você. Não, pior é que é verdade. Você faz tanta coisa, você chega e fala assim... Não, mas é tanta coisa, né, Andrezinho? Os homens também, né? Olha, juro, ontem, por exemplo, domingo, eu lembrei assim no fim do dia que eu tinha que ir no supermercado, que hoje não daria. Aí você chega com as compras às 7, 8 horas do domingo pra guardar. Ainda tem a mochila do filho no dia seguinte, tem que arrumar. Eu deixo minha marmitinha pronta pro dia seguinte. Aí já deixa de banho, tomate, não sei o que lá, porque você tem que sair cedo. Né? Quando você viu, você fala assim, gente, são 10 horas. Acabou o dia, não é? Eu não fiz nada pra mim. Não fiz nada, negócio é... Bom, isso que você falou de acordar e fazer alguma coisa, eu acho que funciona aqui. Ou é assim... Porque senão passa o dia e você não vai ter tempo. Para os homens é a mesma coisa. Acaba passando o dia inteiro fazendo tarefas e acaba não tendo tempo de se cuidar. Eu falo que a primeira tarefa que você deve fazer é sempre se cuidar. Primeira tarefa do dia, se cuide. Lembre-se disso. Vamos colocar mais uma perguntinha que ia ser bacana também. Na tela. Olha lá. Um beijo, Fátima. Obrigada. Estou com cachumba em ambos os lados. Corro o risco de ter paralisia facial. Melhoras para você, Fátima? Bom, Fátima, eu recomendo muito repouso para você. Tem que ficar direitinho, né? Tem que ficar de repouso. Você tem risco, sim, de ter uma compressão do nervo facial devido à cachumba, mas isso não é uma priori. Muitas pessoas têm cachumba e não têm paralisia facial periférica. O que você pode fazer é sim um repouso e você realmente não tem muito o que fazer. É a parte positiva que a gente está falando. A parte positiva. Vai passar, vai passar. Assiste a gente, assiste a programação da Gazeta, que é uma delícia. Aliás, na quinta-feira nós vamos falar de cachumba. Aproveitando então que chegou perguntinha, a gente vai fazer uma pauta, porque quando tem surto, né? É verdade. E aí é um negócio complicadíssimo, inclusive nas escolas e tal. Acaba até que professor acaba pegando a cachumba. E acaba assim, uma criança pega, passa pro coleguinha, passa pra mãe, passa pro primo, quando viu, tá todo mundo com cachumba. E as grávidas têm que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Cachumba estarem vacinadas. E você sabe que a vacina da cachumba normalmente é essa, quando a gente tá numa fase... Antes da gravidez. E criança, assim, a primeira dose, coisa e tal. A gente que nem lembra se tomou. É importante, gente, antes da gravidez. Eu me lembro que eu tive um medo que meu pai não teve, mas ele achou que era. E eu tinha estado com meu pai no dia anterior, ele caroto com a chumba e eu grávida, menina. Você lembra disso, Juju? Você lembra, não lembra? Tava desesperada, mas depois diagnosticaram, ele tinha esse negócio da era outra história. Uma parotidite. Parotidite, não era a cachumba, mas isso já gera o lance do estresse. Então, gente, você vê, tá tudo ligado no final das contas. Eu acho que a gente tem que manter a calma e ser positivo. Gostei. Ai, começar segunda-feira com o pensamento de ser positivo, com o sorriso dessa doutora, tudo de bom, né? Graça a ela. Mais uma. Vamos fechar a pauta com mais uma perguntinha. Olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo, Rose. Obrigada. A paralisia tem relação com dor na ATM? Não. Não tem. Que é aquela... Não, a dor na ATM é uma dor na junção entre a mandíbula e a maxila. Na verdade, a paralisia facial, ela é lá, na verdade, no forame do estilo massagem. Então, assim, é lá na saída, no buraquinho do nervo da saída do crânio. Aqui é um pouquinho depois. Aqui, quando você tem uma dor na ATM, você realmente tem disfunções. Aí sim, se você tiver um problema na ATM grave, que vai gerar uma lesão na glândula
parótida, aí sim pode desencadear, a partir do problema da glândula parótida, uma compressão do nervo facial. Mas a priori não, porque a ATM ela está um pouquinho mais para dentro, mais medial do que a saída do nervo. Que é a parte que o que comanda, então, a paralisia é o nervo paralisado. É aquele exemplo que a gente deu da toxina botulínica. Exatamente. Então, você lembra disso que vai ficar mais fácil. Obrigada, doutora. Imagina. Uma graça. Explicou, né, uma aula aí. Quem quiser saber mais, manda perguntinha. A doutora volta. Falaremos de novo do assunto. Afinal, todos estamos aí sujeitos a acordar, de repente, com essa notícia não tão boa, mas que tem reversão. Volta tudo ao normal. Só ter calma. Na grande maioria. Na maioria. Quem não tem que procurar de qualquer forma o médico sempre, né, gente? Não tenha dúvida. Vou fazer agradecimentos aqui. Neurocirurgiã, doutora Tatiana Pérez Vilas Boas Alves. Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Quem quiser saber mais, tem o site portalsbn.org. Ou no Facebook também você encontra SBN Neurocirurgia. Você já encontra todo o trabalho deles, certamente textos incríveis, né? E é sempre informação. A gente adora passar os agradecimentos, que sempre vale como muita informação. Sociedade bem informada, né? É prevenida. Obrigada, doutora. Obrigada. Amei.